Renato Manfredini Jr., mais conhecido como Renato Russo, foi um dos maiores cantores e compositores do Brasil. Nos anos 90, ele estava no auge de sua carreira, liderando Legião Urbana, uma das bandas mais icônicas do rock nacional. No entanto, sua vida foi marcada por desafios pessoais, relações intensas e uma batalha solitária contra uma doença devastadora. Infância e primeiros passos na música. Nascido em 27 de março de 1960, no Rio de Janeiro, Renato cresceu em uma família de classe média alta. Seu pai, economista e funcionário do Banco do Brasil, precisou se mudar para Nova York em 1967, proporcionando a Renato seu primeiro contato com a cultura e a língua inglesa. Em 1969, a família retornou ao Brasil, fixando-se em Brasília em 1973. Foi nessa cidade que Renato encontrou seu verdadeiro caminho na música. Aos 15 anos, ele foi diagnosticado com epifisíolise, uma doença óssea rara, e precisou passar por uma cirurgia, ficando 6 meses imobilizado. Durante esse tempo, mergulhou na leitura de literatura, filosofia e história, além de iniciar sua paixão pela música, aprendendo a tocar violão e compondo suas primeiras letras. A ascensão ao estrelato. Já recuperado, Renato se tornou um observador crítico da sociedade e se inspirou no movimento punk e bandas como The Clash, The Beatles e Sex Pistols. Fundou a banda Aborto Elétrico, que ganhou notoriedade, mas conflitos internos levaram ao seu fim em 1982. Foi então que Renato iniciou sua fase como o trovador solitário até formar o Legião Urbana, ao lado de Marcelo Bolfá, Dado Villa-Lobos e Renato Rocha. O primeiro álbum da banda, lançado em 1984, trouxe hits como Será e Ainda é Cedo, conquistando uma legião de fãs. Em 1986, com o disco 2 canções como Tempo Perdido e Eduardo e Mônica solidificaram o sucesso do grupo. Ao longo dos anos, o Legião Urbana se tornou um dos maiores fenômenos da música brasileira, abordando temas como amor, existencialismo, política e desigualdade social. Amor, desafios e diagnóstico de HIV. Durante uma viagem aos Estados Unidos, Renato conheceu Robert Scott Hickman, com quem viveu um romance intenso. Scott já enfrentava um contexto delicado, pois seu parceiro anterior estava em estado terminal devido à AIDS. Mesmo ciente dos riscos, Renato escolheu viver essa relação plenamente. Tempos depois, em 1990, Renato recebeu o diagnóstico de HIV positivo. A notícia foi devastadora, e ele decidiu manter sua condição em segredo da família e do público. O impacto da doença refletiu-se em sua saúde e em sua arte, tornando suas canções ainda mais profundas e melancólicas. O declínio e os últimos dias. Nos anos 90, sua saúde se deteriorou, e ele enfrentou a depressão e a anorexia nervosa. Mesmo debilitado, continuou produzindo música e lançou o álbum A Tempestade, um reflexo de sua fragilidade emocional e física. Em seus últimos meses de vida, Renato pesava apenas 45 kg e se alimentava basicamente de água de cocô. Ele optou por interromper o tratamento com o coquetel anti-AIDS, alegando que os efeitos colaterais eram insuportáveis. Em 11 de outubro de 1996, Renato Russo faleceu, vítima de complicações da AIDS, como pneumonia e septicemia. Seu corpo foi cremado e suas cinzas espalhadas no sítio Roberto Burle Marx, no Rio de Janeiro. O legado imortal. 11 dias após sua morte, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos anunciaram o fim do Legião Urbana. Renato deixou um filho, Juliano Manfredini, que tinha apenas 7 anos na época. Até hoje, sua música continua a inspirar gerações e sua história permanece viva na memória dos fãs. Renato Russo foi muito mais do que um cantor. Foi um poeta, um revolucionário e um homem que transformou sua dor em arte. Seu legado permanece, e suas canções ainda ecoam como hinos atemporais. Se você é fã de Renato Russo, compartilhe nos comentários sua música favorita e se inscreva no canal para mais histórias como essa.